Boa noite meus irmãos, boa noite minhas irmãs, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um momento de Evangelho no Lar, aqui na Sociedade, na página da Sociedade Espírita Harmonia e Luz. Eu sou o Leonardo, espero que tenham tido uma excelente semana, né? Estamos encerrando e iniciando também uma nova semana, né? E encerrando o mês de fevereiro e logo já estamos aí com março, né? Com feriado de carnaval, já todo mundo nessa semana já em ritmo de carnaval, né? Em ritmo de feriado. Então vamos lá, já são 8 horas e para iniciarmos, vamos começar lendo uma passagem que vem lá do livro Diretrizes para uma Vida Feliz, que diz assim: Você não é o sol que ilumina toda a terra. No entanto, você pode acender uma lamparina em plena escuridão, diluindo as sombras em torno. Nós não somos o sol que ilumina a terra, mas podemos acender uma lamparina em plena escuridão. Boa noite, Lu, seja bem-vinda. Então vamos lá, fechar os nossos olhos e iniciar esta noite com uma oração, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade abençoada desta noite, de estarmos aqui juntos, reunidos, com o propósito de aprender e nos esclarecer. A Ti, Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade abençoada desta noite, de estarmos aqui reunidos, pedindo a Tua assistência amiga da equipe espiritual da Casa Harmonia e Luz, que também está sempre ao nosso lado, nos orientando, nos incentivando ao caminho do bem. Que eu possa me fazer claro para todos os irmãos que assistirão e que eu possa ter a assistência amiga do meu anjo da guarda, dos espíritos amigos que aqui se fazem presente, para passar esta mensagem de consolo para todos os irmãos que assistiram. Muito obrigado e que assim seja. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. E esta noite trabalharemos o tema que vem lá do livro 4 do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Este fala sobre o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. E nós vamos trabalhar o tema do módulo 3, roteiro 3, que é o sofrimento humano, origem e causas dos sofrimentos humanos. Quem de nós não tem sofrimentos, né? E aqui eu peguei pequenos trechos, né? Mas as partes que nós podemos refletir um pouco melhor e podemos também fazer essa reflexão interna para a gente levar para o nosso dia a dia, não é verdade? Então vamos lá. A origem do sofrimento humano. O sofrimento humano tem origem nos atos cometidos pelo espírito no passado, em outras encarnações ou na atual existência. É resultado da própria imperfeição de escolha, à medida que o ser evolui. Porém, a imperfeição atenua e o sofrimento resultante de suas más escolhas vai desaparecendo até cessar de vez. Então vejam só, com este pequeno parágrafo temos então duas causas para os sofrimentos humanos. Um primeiro, no passado, em decorrência das nossas outras encarnações, e um segundo, que é em decorrência a nossa atual existência. Mas todas têm como um resultado a própria imperfeição do ser humano. Boa noite, Jô, seja bem-vinda. Esse sofrimento tem essa origem na imperfeição humana que não sabe utilizar adequadamente a liberdade de escolha, que não sabe utilizar adequadamente o que? O nosso querido e amado livre-arbítrio. Nós não aprendemos ainda a utilizar o livre-arbítrio de uma forma que ele nos impulsione a nos melhorarmos, a progredirmos. Ainda, infelizmente, a nossa imperfeição
sobrepuja os nossos intentos em procurar melhorarmos, né? À medida que então o ser evolui, porém, a imperfeição se atenua. Então, a nossa imperfeição ela vai se dissipando, vai se desmanchando, como se fosse uma sujeirinha que com o decorrer das lavações, do esfregão na nossa pele, ela vai saindo. Então a mesma coisa com as imperfeições do espírito. Com o decorrer da existência física, das várias existências, essas imperfeições, esses sofrimentos vão se atenuando, vão diminuindo no decorrer. Sendo Deus soberanamente bom e justo, não haveria de permitir que fôssemos excruciados, salvo por uma boa razão ou causa justa. Assim sofremos é porque, por ignorância ou rebeldia, ficamos em débito com a lei, seja nesta ou em outras anteriores encarnações. Ele lembra que muitas vezes nós sofremos por ignorância à lei de Deus ou por rebeldia à lei de Deus. Nós sabemos que precisamos passar por isso, por aquilo, para nos desenvolvermos, e nós não queremos passar por isso. Então, vem o sofrimento. Ou então, quando ignoramos a lei de Deus e achamos que está tudo limpo, está tudo certo, está tudo liberado, eu posso fazer o que eu quiser, está tudo certo. E então vem o sofrimento para nos colocar nos trilhos. Criados para a felicidade completa, só a conheceremos, entretanto, quando formos perfeitos. Qualquer jaça ou falha de caráter interdita-nos a entrada nos mundos venturosos, e pois, através das existências sucessivas, neste e em outros planetas, que nos vamos purificando e engrandecendo, pondo-nos em condição de fruir a deleitável companhia das almas santificadas. Todos os espíritos, então, foram criados para a felicidade eterna, para a felicidade completa. Mas, infelizmente, os nossos desvios, como ele diz aqui, a nossa falha de caráter, a nossa ignorância ante a lei do Criador, a nossa rebeldia ante a lei do Criador, então faz com que esta entrada nos mundos venturosos, nos mundos mais evoluídos, no reencontro com almas santificadas, como ele se refere aqui, seja interditada, seja postergada, se não me engano. Porque aí nós ficamos aqui, né, nessa região mais densa, enquanto os nossos irmãos mais evoluídos nas outras dimensões ainda nos aguardam, até que nós encontremos esse despertar, através do sofrimento. O reinado de Jesus, que pela inferioridade moral dos seres terrenos ainda não pertence a este mundo, não deve ser confundido, pois, com os reinados da terra, onde o homem propriamente apropria-se do ouro, dos títulos, dos territórios e do temporário poder, desencarnando pobre e odiado por todos. Vejam só, ele fala referente ao reinado de Jesus, que os homens, muitas vezes, pela própria inferioridade moral, pela própria ignorância ante os ensinamentos do nosso querido e amado Mestre, acham que quando ele se refere, né, a esse reinado de Jesus, está se falando sobre um reinado igual ao da terra, onde existem muitas riquezas, muita prosperidade, muito prazer, muito gozo, como nós já ouvimos falar, quando na verdade não tem nada a ver com os reinos da terra, né? Aqueles que a gente lembra dos reis, das rainhas, cheias de firula, disso. Não, é um reinado onde o amor e o trabalho em prol do próximo impera. Porque o prazer, a paz que nós sentimos, que os espíritos superiores sentem nas dimensões evoluídas, é em decorrência
do trabalho devoltado ao auxílio ao próximo, a todos os seres que existem na criação. O sofrimento humano é antigo e acompanha o homem desde as suas origens, no começo de sua caminhada evolutiva, a partir do momento em que começou a desviar das leis divinas. Aqui ele só... Boa noite, João, seja bem-vindo. Aqui ele só reitera o que nós falamos no parágrafo anterior, né? Por ignorância e rebeldia ficamos em débito com a lei. E aqui ele lembra que então, a partir do momento em que somos rebeldes, que estamos iniciando a nossa caminhada evolutiva e que a partir do momento que começamos a nos desviar nesta caminhada evolutiva, então acabamos infelizmente tendo que angariar o sofrimento para a nossa existência. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. Assim, o homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, a sua felicidade ou a sua desventura, dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Então vejam só, aqui a doutrina espírita traz e lembra que não é Deus que vai nos julgar, que vai nos fazer sofrer. Na verdade, somos nós mesmos com a nossa consciência. O homem sofre sempre em consequência das suas faltas. Assim, o homem é constantemente o árbitro da sua própria falta. E quem é o árbitro, senão o juiz que determina o que é certo, o que é errado num jogo, numa partida de um esporte? E nós também somos os juízes da nossa própria consciência, do nosso próprio espírito. Não é Deus que vai, quando nós desencarnarmos, dizer se nós fomos bons ou ruins. Será a nossa própria consciência. Ainda que as aflições físicas por doenças ou dificuldades materiais produzam sofrimento aos homens, são as angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos, propriamente ditos, mesmo que muitas vezes o sofredor nem se dê conta desta situação. E aqui ele lembra que as angústias morais, os sofrimentos morais, muitas vezes são maiores do que os sofrimentos físicos. E nós temos inúmeros exemplos, né? É só nós vermos a quantidade dos nossos irmãos que usam de remédios para dormir. Se nós formos procurar na nossa família, quantos familiares nossos usam de remédios para conseguir dormir, para conseguir tranquilizar a mente, a cabeça. Nós já temos aí uma ideia do quanto o sofrimento moral é muito maior que o sofrimento físico. O sofrimento está diretamente relacionado à jornada evolutiva. Se bem utilizou o seu livre-arbítrio, sofre menos ou não sofre. Se bem utilizou o seu livre-arbítrio, se suas escolhas foram insensatas, irá responder por elas de acordo com a gravidade dos atos executados. Vejam que interessante, ele lembra aqui que nós podemos sofrer menos, nós podemos nem sofrer se decidirmos usar do nosso livre-arbítrio, do nosso direito de escolha no bem. E se nós escolhemos então ir pelo lado da revolta, da ignorância, da insensatez, então precisamos passar pelos sofrimentos para que eles nos coloquem na linha novamente. A lei humana
atinge certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não alcança, nem pode alcançar todas as faltas, e incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que a cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Aqui ele faz então um panorama entre a justiça da terra e humana. Ela tende a punir, a atingir certas faltas no âmbito mais coletivo, né? Como ele fala aqui, principalmente as que trazem prejuízo à sociedade. Quando Deus, porém, ele vê todas as criaturas em particular e ele quer que todas essas criaturas, nós, espíritos imperfeitos, progridamos. E então vem o sofrimento e volta a nos colocar no caminho certo, no caminho reto. Não é, pois, novidade saber que as imperfeições do espírito gera sofrimento e representa a raiz do seu atraso espiritual. Neste particular, então, surgem algumas questões fundamentais. Como lidar com a imperfeição? Como proceder para erradicá-la? Como conviver com essas ações intempestivas, com esses pensamentos, com essas atitudes que tomamos muitas vezes de cabeça quente? Como administrar esses conflitos íntimos que nos impelem à realização, que nos incentivam às realizações de ações infelizes? Como administrar isso, decorrente dessas tendências inferiores que nós ainda possuímos? Como não se vincular às enfermiças mentes que nos rodeiam, aos nossos queridos e amados irmãos menos esclarecidos que se afinizam conosco nesses momentos? E quem nos explica isso é o nosso querido Emmanuel, lá no livro Rumo Certo, que diz assim, peguei alguns trechinhos, não todo: que somos espíritos endividados perante as leis divinas, em nos reportando a nós outros, os companheiros em evolução na Terra, não padece de dúvida. Reconhecemos-nos falhos em nos referindo aos valores da alma ante a vida superior, mas abstenhamo-nos de chorar inutilmente no beco da autopiedade. Ao invés disso, trabalhemos na edificação do bem de todos. Em tudo o que sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos, doemos aos outros o melhor de nós, reconhecendo que se as árvores são valorizadas pelos próprios frutos, cada árvore receberá reconhecendo que as árvores são valorizadas pelos próprios frutos, cada árvore recebe e receberá invariavelmente atenção e auxílio do pomicultor, conforme os frutos que venham a produzir. Emmanuel sempre nos colocando, nos chamando a atenção, né? Precisamos nos reconhecer falhos, mas precisamos nos abster, pararmos de chorar inutilmente ante o beco da autopiedade. Ai, como eu sofro, como Deus não liga para mim, eu sofro. Trabalhemos na edificação do bem de todos. Aquela frase que eu uso a maioria das vezes: quem seca a lágrima do próximo não tem tempo para chorar. Boa noite, Marilise, seja bem-vinda. Então, precisamos parar quando vier o sofrimento até nós fazermos aquela reflexão: por que eu estou sofrendo? Quais são os motivos que me levam a sofrer? Então, parar de lamúrias, parar de autopiedade e procurar trabalhar na edificação do bem de todos. Por último,
Vale destacar que o sofrimento não é um inimigo como se acredita. É um companheiro que não sabe mentir. Temos nele a grande escola dos indivíduos e dos povos. Quando eles se afastam do caminho reto e resvalam para a sensualidade e para a decomposição moral, ele, com o seu aguilhão, o faz retomar o verdadeiro caminho. O seu aguilhão, quem não sabe o que é aguilhão, vou usar os meus dotes de estudante de biologia. O aguilhão é aquele órgãozinho lá do rabinho do escorpião, onde ele tem a sua glândula de veneno. E quando o escorpião pica com o aguilhão, o animal é envenenado, ou nós somos, envenenados, acabamos sentindo dor. E a mesma coisa com o sofrimento. Com o aguilhão, com o seu aguilhão, o sofrimento vem e faz com que nós retornemos para o verdadeiro caminho. As dores são capazes de produzir frutos excelentes de experiência e compreensão. São processos reparadores visando ao reajuste da criatura nos seus transvios no curso da evolução. E eu encerro este tema da noite de hoje lembrando da palavra do Mestre Jesus que diz: bem-aventurado os que sofrem, pois serão consolados. Então, meus irmãos, lembremos que o sofrimento é instrumento importante para que nós nos reajustemos com a lei divina. E se sofremos agora, são por dois motivos principais. O que nós fizemos de errado ou de desvio para com a lei soberana de Deus nesta vida ou na outra vida. São esses os dois fatores principais do sofrimento humano. E precisamos aprender com ele. Pois, como ele diz bem aqui, o sofrimento é um companheiro que não sabe mentir. Temos nele a grande escola de indivíduos e de povos. Certo? Este foi o tema da noite de hoje, o sofrimento humano, causas e origens. Agora, para encerrarmos, antes da nossa oração desta noite, passar para dar uns recadinhos rápidos. Boa noite, Alê, seja bem-vinda. Recadinhos básicos. Estamos iniciando mais um ano no Harmonia e Luz. Quem quiser começar a estudar com a gente, os nossos grupos de estudo já iniciaram, e quem quiser começar a estudar com a gente, temos na segunda à noite, temos na quarta-feira à tarde e à noite, temos também na quinta-feira à noite e temos no sábado à tarde. Ainda estamos verificando a questão do grupo de estudo do ESD, um estudo mais de introdução da doutrina espírita na terça-feira, mas ainda estamos verificando a disponibilidade da coordenadora dos estudos do ESD. Mas aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo e vamos poder iniciar. Outro recadinho, temos o nosso site www.harmonialuz.com.br. Lá nós temos várias coisas, temos a nossa revista Mais Luz para quem quiser acessar, tem várias novidades, todos os projetos que o Harmonia e Luz faz de auxílio à comunidade, vocês podem verificar lá direto no nosso site www.harmonialuz.com.br. Agora em março, dia 8 de março, haverá mais a partir das 2 horas da tarde, vamos ter mais um brechó do Harmonia e Luz. E agora, para encerrar, vamos fazer a nossa oração depois dos recados dados. Opa, me lembrei mais uma agora. Lembrando também, gente, que tem a série The Chosen, que está chegando com a sua 5ª temporada nos cinemas. A partir de 10 de abril já estão sendo vendidos os ingressos, tanto no cinema físico, como também pelo site do Cinépolis, do GNC, de todos os cinemas do Brasil, para quem quiser acompanhar. Eu estarei lá dia 10 de abril, se Deus quiser,
para assistir The Chosen, que está agora na sua 5ª temporada, né? Chegando, estamos na semana antes da crucificação do nosso querido e amado Mestre Jesus. Vai ser muitas emoções. Então, todos que estão aí do outro lado da telinha estão convidados a partir do dia 10 de abril e com a gente assistir The Chosen, 5ª temporada. Vamos lá então agora encerrar com uma oração. Não se esqueça agora também de trazer o seu copinho com água, colocar aí perto do celular, do notebook, do tablet. E vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai Criador, fechando os nossos olhos e respirando profundamente, trazendo a sua imagem luminosa, para que assim nosso espírito seja iluminado com o seu amor, com sua misericórdia, com o seu auxílio. A Ti, Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade abençoada desta semana que se encerrou. Te agradecemos por essa semana que se inicia. A Ti, Pai Criador, rendemos graças pela nossa vida, pela nossa existência, por estarmos no corpo físico e aqui aprendermos a cada novo dia, a cada raiar de sol. Agradecemos também pela santa doutrina espírita, que nos esclarece, que nos alivia e nos consola em todos os momentos da nossa vida. Que a Tua misericórdia se estenda sobre todo o planeta, sobre todos os irmãos que necessitam do Teu consolo e do Teu infinito amor. Que a Tua misericórdia, Senhor, se estenda sobre as regiões de conflito, onde houver dor e sofrimento, onde imperar o orgulho, a vaidade. Lá o Teu amor se faça presente através do nosso querido e amado Mestre Jesus. Que a Tua infinita luz se faça presente na casa dos nossos irmãos, chegando lá como fluidos de paz. Muito obrigado e que assim seja. É isso aí, meus irmãos. Um beijo para todos, tenham uma excelente semana e nos vemos no próximo domingo. Tchau!